Você sabia que existem distúrbios da mente que são usados por Satanás como uma arma poderosa para destruir a vida das pessoas? Mas a palavra de Deus possui princípios que podem nos ajudar a manter e desenvolver a saúde mental. Assista esse vídeo. Tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que você será muito edificado através desses princípios e poderá encontrar sim a saúde mental através da palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã. Hoje nós queremos falar aqui sobre um assunto que tem sido falado muito nos últimos tempos, que é a questão da sanidade mental, da saúde mental. Como que nós podemos ter saúde mental à luz dos princípios da palavra de Deus? Mas antes de nós entrarmos no assunto, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você entende que realmente precisam ouvir esta palavra. Muito bem, meus irmãos, alguns dias atrás, nós compartilhamos aqui um vídeo falando sobre a libertação do endemoniado gadareno e como Jesus o libertou e como essa libertação trouxe transformação na vida dele. E uma das transformações que nós vimos ali foi a questão da sua sanidade mental. Então nós abordamos isso rapidamente. Você pode encontrar esse vídeo aqui no nosso canal. Tenho certeza que você será muito edificado através deste vídeo. Agora nós queremos abordar de uma forma mais específica aqui como que eu posso manter e desenvolver a minha saúde mental à luz dos princípios da palavra de Deus. Então eu quero compartilhar com você 5 princípios que vão lhe ajudar a desenvolver e manter a sua saúde mental. Vamos lá? Primeiro princípio: controle os seus próprios pensamentos. Em 2 Coríntios capítulo 10, no versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Veja como ele termina dizendo aqui neste texto. Ele diz: levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós temos que controlar os nossos próprios pensamentos. Se nós não aprendermos a controlar os nossos próprios pensamentos, os nossos pensamentos vão nos controlar. E tudo começa na nossa mente, meu irmão e minha irmã. Aquilo que você pensa é aquilo que você vai sentir. Aquilo que você sente vai determinar aquilo que você fala. Aquilo que você fala vai condicionar aquilo que você faz. Então tudo começa na nossa mente. Por isso nós precisamos controlar os nossos próprios pensamentos, como diz o apóstolo Paulo aqui, levando cativo a obediência de Cristo. Nós nunca paramos de pensar. Nunca. Em todo momento nós estamos pensando, mas nós podemos selecionar aquilo que nós pensamos. Então nós temos que ter esse controle sobre a nossa mente. Isso é sim uma maneira de você manter a sua sanidade mental. Se você não consegue controlar os seus pensamentos, pede ao Senhor. Senhor, me capacita, Deus, a controlar os meus pensamentos, que eu não seja dominado por eles, porque os nossos pensamentos vão afetar as nossas emoções e isso pode nos trazer prejuízo na nossa saúde mental. Então esse é o primeiro e grande princípio, aprender a controlar os próprios pensamentos. Segundo princípio, selecione os seus relacionamentos. Em Atos capítulo 15, no versículo 24, nós temos um texto aqui de uma carta que foi escrita aos crentes de Antioquia. E eu quero ler só o versículo 24, que é um trecho dessa carta. E ele diz assim: visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras transtornando a mente de vocês. Perturbaram vocês com palavras transtornando a mente de vocês. Vamos entender o contexto aqui dessa passagem. Os crentes em Antioquia, eles não eram judeus, eles eram gentios.
E alguns crentes judeus saíram de Jerusalém e foram até Antioquia e disseram para os crentes de lá que eles deveriam obedecer à lei de Moisés e que se eles não obedecessem à lei de Moisés, eles não seriam salvos. E isso trouxe transtorno à mente deles, como diz aqui a carta. E aí o que aconteceu? Os crentes em Antioquia, transtornados na sua mente, enviaram então mensagens à igreja em Jerusalém para saber a respeito disso, e a igreja em Jerusalém então fez um concílio, reuniu a liderança e decidiu então que os crentes gentios não precisavam obedecer à lei de Moisés, exceto alguns requisitos como não se envolver com idolatria, imoralidade e comer sangue, esse tipo de coisa assim. E aí então disseram para eles: vocês estão livres, vocês não precisam obedecer à lei de Moisés, basta seguir essas orientações aqui. E eles assim então escreveram uma carta para os crentes de Antioquia, afirmando essas recomendações. E ao afirmar essas recomendações, eles dizem então que aquelas pessoas que saíram de Jerusalém e foram lá a Antioquia, eles perturbaram com palavras, transtornaram a mente de vocês. Veja como é importante nós selecionarmos os nossos relacionamentos. As conversas que nós temos, com quem nós conversamos, o tipo de conversa. As pessoas muitas vezes vêm para nós com afirmações, histórias, comentários que só nos trazem perturbação, como diz o texto aqui. Só trazem perturbação e transtornam a nossa mente, nos tiram a saúde mental. Então é muito importante nós termos esse cuidado com quem nós estamos conversando, o que nós estamos ouvindo. Então, isso pode nos trazer prejuízo na nossa saúde mental. E o inverso também é verdadeiro. Se nós conversamos com pessoas equilibradas, sensatas, cheias do Espírito Santo, nós podemos inclusive abrir o nosso coração. Aí entra o papel dos conselheiros, aí entra o papel do aconselhamento dentro do corpo de Cristo. Quando nós conversamos com pessoas que vão nos ajudar a desenvolver a nossa saúde mental. Então, é muito importante nós sabermos selecionar os nossos relacionamentos. Aqueles relacionamentos que vão trazer para nós edificação, que não vão trazer perturbação e nem vão trazer, como diz o texto aqui, transtorno para a nossa mente. Então, nós precisamos realmente ter este cuidado, selecionar os nossos relacionamentos. Isso significa que eu não vou amar todas as pessoas, nem vou falar de Jesus para todas as pessoas? Não, de forma alguma. Eu vou falar de Jesus para todas as pessoas, eu vou amar todas as pessoas. Você deve amar todas as pessoas e falar de Jesus para todos aqueles que estão à sua volta. Mas isso não significa que nós vamos deixar que essas pessoas tragam transtornos para a nossa mente. Então nós temos que ter esse cuidado e nos relacionarmos com aquelas pessoas que vão realmente trazer edificação para nós. Então esse é um princípio muito importante para mantermos e desenvolvermos a nossa saúde mental. Terceiro princípio: tenha uma vida consistente de oração. O apóstolo Paulo recomenda à igreja em Filipos, no capítulo 4, nos versículos 6 e 7, ele recomenda à igreja a orar ao Senhor. Olha o que ele diz aqui então, em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha o que ele diz aqui: não fiquem preocupados com coisa alguma. A preocupação não vai resolver o seu problema. É interessante essa palavra preocupação. Se nós dividirmos essa palavra, nós poderíamos dividi-la da seguinte forma: preocupação. Eu me preocupo com algo que ainda não aconteceu. Existem momentos na nossa vida em que nós nos preocupamos com determinadas coisas que não vão ser resolvidas e que só vai trazer transtorno para a nossa mente, só vai nos remover, vai nos tirar a saúde mental. Então, por exemplo, se você na hora de dormir começar a pensar que você tem contas para pagar, relacionamentos que você não consegue destrinchar, resolver os problemas, preocupação com coisas que você vai ter que fazer no dia seguinte ou que você não conseguiu fazer no dia que terminou, seja o que for, essas coisas você não vai conseguir resolver na hora que você vai dormir. A hora de dormir é hora de dormir, não é hora de se preocupar com essas coisas. Então, ore ao Senhor e coloque diante dele toda a sua preocupação, porque o apóstolo Paulo diz que quando nós fazemos isso,
a paz de Deus que excede todo entendimento, ou seja, aquela paz que a compreensão humana não consegue entender, que não há compreensão humana, ou seja, excede todo entendimento. Essa paz vai guardar o coração e a mente de vocês. Então, se nós queremos ter uma saúde mental, nós precisamos ter uma vida consistente de oração. Agora, para termos uma vida consistente de oração, nós vamos para o quarto princípio que pode nos ajudar a termos uma mente saudável. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito para termos uma saúde mental. Olha o que diz o texto aqui em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós temos um vídeo aqui no nosso canal onde nós falamos especificamente sobre o fruto do Espírito. Você pode encontrar esse vídeo aqui também. Tenho certeza que vai trazer muita edificação para a sua vida. Mas aqui ele está nos dizendo que quando nós somos cheios do Espírito, nós vamos então manifestar amor. E olha só o que ele diz aqui: alegria e paz. Alegria e paz, longo ânimo. Depois ele fala benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São aspectos que se refletem na vida de alguém que tem uma saúde mental. Se o indivíduo está cheio do Espírito Santo, ele vai manifestar estas virtudes: alegria, paz, essa mansidão e esse domínio próprio. Então, se nós queremos ter uma mente saudável, nós precisamos ser cheios do Espírito. Agora, para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos o quê? Aí nós estamos indo para o quinto e último princípio para que eu e você possamos ter uma mente saudável, que é receber Jesus como nosso Salvador. Nós precisamos receber o Senhor Jesus como nosso Salvador. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta à igreja em Corinto, ele fala a respeito dos judeus que não haviam crido no Senhor Jesus. E aqui no capítulo 3, no versículo 14, ele diz assim: mas a mente deles se endureceu. Veja só, a mente dos judeus que não haviam crido no Senhor Jesus, diz o apóstolo Paulo, ela se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Ele diz que os judeus, eles tinham como que um véu sobre o rosto deles, onde eles não conseguiam ver com clareza a realidade da vida espiritual, que é Jesus Cristo. Então, essa é uma característica de alguém que não está tendo sanidade mental. Ele não consegue ver as coisas como de fato elas são. Então, o apóstolo Paulo nos diz aqui que se nós entregamos a nossa vida a Cristo, se nós conhecemos o Senhor Jesus, este véu é removido e nós ficamos com uma mente saudável. Meu irmão e minha irmã, eu convido você a pedir isso para o Senhor. Senhor, remove o véu, que eu possa enxergar as coisas como de fato elas são. Me dá saúde mental nesse sentido. Agora, você precisa receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você precisa reconhecer que Jesus Cristo morreu naquela cruz por você. Você precisa reconhecer que é pecador, que precisa da graça e da misericórdia de Deus na sua vida. Quando você faz isso, o véu é removido. A sua mente não fica mais endurecida. Você passa a viver uma vida de sanidade mental. Então, meu irmão e minha irmã, esses são os 5 princípios para que possamos manter e desenvolver a nossa sanidade mental. Temos que aprender a controlar os nossos próprios pensamentos, temos que selecionar os nossos relacionamentos, as nossas amizades, com quem nós conversamos, temos que ter uma vida consistente de oração, temos que ser cheios do Espírito Santo e precisamos, acima de tudo, ter Jesus Cristo como o nosso único Senhor e Salvador. Fazendo isso, nós vamos ter uma mente saudável em Cristo Jesus. Esses princípios são fundamentais para que tenhamos essa vida mental saudável na presença do nosso Deus. Amém? Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você que as enfermidades da mente, elas têm origem em várias razões.
Existem enfermidades da mente que são causadas por distúrbios físico-químicos, fisiológicos. O indivíduo que tem certas deficiências no seu organismo, e isso produz um distúrbio mental. Existem distúrbios mentais que são causados por traumas que as pessoas passaram, e normalmente esses traumas envolvem relacionamentos. E existem distúrbios mentais que são causados por influência demoníaca. Mas existem distúrbios mentais que são causados pelo pecado na nossa vida. E nós precisamos buscar a saúde mental através do sangue de Jesus. Nós temos que buscar a nossa saúde mental vivendo de acordo com os princípios da palavra de Deus. E essas enfermidades mentais que são causadas por questões fisiológicas, traumas e até influência demoníaca, muitas vezes precisam de um tratamento mais intensivo. A influência demoníaca precisa de libertação. Os traumas relacionados com problemas que as pessoas passaram precisam de cura. E aquelas enfermidades mentais que são causadas por questões físicas precisam de uma intervenção sobrenatural de Deus, um milagre. E tudo isso são intervenções. Agora, nós estamos falando aqui de coisas simples da nossa vida. Muitas vezes não temos nenhuma dificuldade física, né? Não passamos por nenhum trauma significativo, não estamos sendo influenciados por nenhum tipo de demônio, mas às vezes a nossa mente está acelerada, perturbada, e nós precisamos buscar isso no Senhor. Nós precisamos buscar essa cura do Senhor, precisamos buscar essa transformação que só o Senhor pode nos dar, vivendo esses princípios da palavra de Deus aqui, controlando os nossos pensamentos, selecionando as nossas amizades, vivendo uma vida consistente de oração, sendo cheio do Espírito Santo, tendo Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e que você possa viver a sua vida com saúde mental através dos princípios da palavra de Deus. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.